Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Hoje continuaremos a leitura do livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea. Questão 22. É possível distinguir as tentações que procedem de nós mesmos das tentações do demônio? A tentação que provém do demônio não se distingue em nada dos nossos próprios pensamentos, já que o demônio tenta infundir em nós espécies inteligíveis, ou seja, o demônio introduz em nossa inteligência, memória e imaginação objetos apropriados a nosso entendimento que em nada se distinguem dos nossos pensamentos. Uma espécie inteligível é justamente isso, o que há em nosso pensamento quando exercitamos a ação de pensar. Imaginar uma árvore, resolver uma equação matemática, desenvolver um raciocínio lógico, compor uma frase, tudo isso são espécies inteligíveis. Nós as produzimos no interior do nosso espírito racional. Porém, um anjo também pode introduzi-las e comunicá-las silenciosamente. Comunicamos nossas espécies inteligíveis, sobretudo, pela linguagem, ainda que também possamos fazê-lo, por exemplo, com a pintura ou a música. Porém, sempre por um meio externo, enquanto o anjo pode transmitir essa espécie sem necessidade de meio algum. Por isso não existe maneira de distinguir o que vem de dentro de nós, de um anjo, de um demônio ou de Deus diretamente. Pois bem, as pessoas que levam muitos anos esforçando-se na vida espiritual, com uma vida de oração muito intensa, podem advertir que há tentações que aparecem com uma intensidade bastante surpreendentes e com uma estranha persistência, sem que tenha motivo para isso. Por exemplo, a leitura de um livro contra a fé produz tentações contra a fé, é lógico. Porém, se essa tentação aparece logo no início, muito intensa e persistente durante semanas, pode ser sinal de que seja uma tentação do demônio. Não é uma certeza. De modo geral, as tentações sem causa razoável, muito intensas e persistentes, podem proceder do demônio. No entanto, com essas características tão vagas, nunca podemos estar 100% seguros. A nós, sacerdotes, chegam pessoas de intensa vida de oração e que, sem jamais haver tido nenhum problema psicológico, sentem desejos de blasfemar contra Deus ou de pisar no crucifixo, por exemplo. Se essas perturbações são crônicas, é razoável pensar que tem sua origem em uma enfermidade. Porém, se sua aparição é repentina e a pessoa parece ter mente sã, existe razão para suspeitar que sejam tentações procedentes do demônio. O psiquiatra que tiver lido essa explicação seguramente pensará que o descrito se deve a um processo de ação-reação. A tais psiquiatras queremos dizer que conhecemos perfeitamente esses mecanismos do subconsciente, porém também nos recordamos de que o demônio existe, e sua existência fica mais evidente quando a tentação obsessiva desaparece prontamente, sem jamais voltar a aparecer. A tentação do demônio nunca são crônicas, e por veementes que sejam, quando desaparecem, não deixam a mais leve sequela na psique que as padeceu. O que vimos até aqui é interessante e nos convida
a nos aproximar cada vez mais de Deus. É impossível distinguir 100% de certeza o que é do demônio, o que é do mundo e o que é da nossa carne. A tentação, ela vem de todas as formas, seja de um desses inimigos, vamos dizer assim, como nos diz São João da Cruz. O que importa é estarmos diante de Deus, compreendemos os ensinamentos de Jesus, para que assim, quando surgem desejos, vontades, tentações contrárias ao Evangelho, aí nós ficamos atentos, aí nós ficamos com o pé atrás. Deus, Ele nunca vai pedir algo a nós que seja contrário à sua vontade, que seja contrário ao que Ele nos ensina. Por isso devemos estar atentos, devemos buscar uma vida de oração fecunda, uma oração perseverante, uma oração firme diante de Deus, para cada vez mais conhecermos quem Ele é e os caminhos que Ele nos aponta. E ficarmos sempre atentos com todas aquelas inclinações que surgem repentinamente, todos aqueles desejos que surgem do nada. Se perseveram, se são constantes, que aprendamos a levar para a oração e pedirmos a Deus a graça que necessitamos para não cairmos na tentação. Que Deus abençoe a todos.